Se você acha que o primeiro time do estado do Ceará a ser campeão de alguma divisão do Campeonato Brasileiro foi o Fortaleza, ou o Ceará, ou o Ferroviário, você está demasiadamente enganado. Este posto cabe ao Guarani de Sobral, que em 2010 conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro. E se tu quiser saber tudo sobre essa conquista, é importante que tu deixe teu like, se inscreva caso ainda não seja inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 7 amigos, porque Guarani tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. Sobral é uma cidade do interior do estado do Ceará, distante 240 km da capital Fortaleza, e que é vizinha a cidades como Alcântaras, Meroca, Massapê, Santana do Acaraú, Miraíma, Irauçuba, Santa Quitéria, Forquilha, Groaíras, Cairité, Mucambo e Coreaú. É considerado o segundo município mais desenvolvido do estado, atrás apenas da capital, e foi lá que em 1919 o físico Albert Einstein esteve presente para acompanhar o eclipse. Sim, Albert Einstein esteve no interior do Ceará em 1919. A observação foi crucial para que Einstein comprovasse a sua teoria da relatividade naquele mesmo ano em uma conferência científica em Londres. Foi nessa cidade que no dia 2 de julho de 1938 foi fundado o Guarani Sporting Clube, ou apenas Guarani de Sobral, time que conquistou em 4 oportunidades o título da segunda divisão do Campeonato Cearense, a última vez em 2008 e uma vez a Copa Fares Lopes, a Copa do Ceará, isso em 2015, sem falar de sua maior conquista, que foi o título da Série D do Campeonato Brasileiro em 2010. O Cacique do Vale, como é chamado, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 6 ocasiões, a última em 2002, e a Série C em 4 oportunidades, a última em 2012. O Campeonato Brasileiro da Série D de 2010 teve um regulamento até certo ponto normal. 40 times, 10 grupos de 4, passa 2 de cada grupo, mata-mata até o final, sendo que os semifinalistas já garantiriam o acesso para a Série C de 2011. Só que, nesse meio, havia uma pequena, enorme bizarrice. Coisas da CBF. Será que se eu criticar a CBF eu vou ser suspenso? Sei lá, vou ficar um mês sem fazer vídeo? A segunda fase teria 20 clubes. A terceira fase, 10. E a fase seguinte, que seria as quartas de finais, teria 5. Agora me explica, como faz mata-mata com número ímpar? E ainda mais primo, dos 5 eliminados da terceira fase, os 3 de melhor campanha avançavam de fase também, junto com aqueles 5 classificados que já tinham sido definidos, para aí sim fazer 8 e o mata-mata seguir normal. Ou seja, quem venceu não perdeu, e quem perdeu ganhou. A derrota nada mais é que uma vitória, só que em sentido oposto. Bruno Barros. Que viagem é essa, velho? Cara, era tão mais fácil pegar uns 20 e fazer 4 grupos de 5. Não precisava ir de volta, turno único, e passa 2. 2 vezes 4, 8. Será que era tão difícil pensar nisso? Fizeram um regulamento em que o perdedor também ganha. Esse é o tal do Mula. Tem muita gente que tem dó do Mula. Aguarda aí que eu vou te explicar melhor. O Guarani de Sobral de 2010 era treinado por Oliveira Canindé, vindo do Boa Viagem do Ceará e que atualmente é o treinador do Parnaíba do Piauí. E tinha jogadores como o goleiro Vantuir, vindo do extinto Intercontinental de Recife e que encerrou em 2012 no Comercial de Campo Maior, Piauí. Os defensores Thiago Granja, vindo da base, e que encerrou em 2021 no Caiçara de Campo Maior, Piauí. Júnior Alves, vindo do Atlético de Cajazeiras, Paraíba, e que encerrou em 2017 no Maranguape do Ceará. Tobias, vindo do Santa Helena de Goiás, e que encerrou em 2014 no Maracanã do Ceará. Isada, vindo do Ferroviário do Ceará, e que encerrou em 2018 no Manaus. Os meias, Ricardo Baiano, vindo do Icasa de Juazeiro do Norte, e que encerrou em 2020 no Pinheiro do Maranhão. Carlão, vindo do América de Natal, e que atualmente joga no Pacajus do Ceará. Alberto, vindo do Ferroviário do Ceará, e que encerrou em 2022 no Flamengo do Piauí. E Bismarck, vindo do Fortaleza, e que atualmente joga no Fluminense do Piauí. E os atacantes, Vanderlei, vindo do Bahia de Feira de Santana,
e que encerrou em 2021 no próprio Guarani de Sobral, e Danilo Pitbull, vindo do Maracanã do Ceará e que encerrou no também cearense Crateús em 2020. O Guarani de Sobral ficou no grupo 3, ao lado dos maranhenses Sampaio Corrêa e JV Lideral e do Flamengo do Piauí. A estreia do Guarani de Sobral se deu no dia 18 de julho de 2010, em casa, no estádio do Junco, em Sobral, diante do Sampaio Corrêa do Maranhão, e as duas equipes empataram em 0 a 0. Em seguida, jogo no dia 25, no estádio Albertão, em Teresina, capital piauiense, diante do Flamengo do Piauí, e as duas equipes empataram em 2 a 2. Gols de Rony aos 2 e Ricardinho aos 35, ambos no segundo tempo, a favor do Flamengo do Piauí, enquanto que a favor do Guarani de Sobral marcaram Danilo Pitbull aos 35 do primeiro tempo e Alberto aos 38 da etapa final. Dia 31, jogo em casa, no estádio do Junco, diante do JV Lideral do Maranhão, e o time sobralense goleou o JV Lideral por 4 a 0. Gols de Alberto aos 24, Danilo Pitbull aos 29, ambos no primeiro tempo. Jean Alisson, vindo do Barbalha do Ceará e que encerrou em 2019 no Campo Grande de Juazeiro do Norte, aos 34, e Léo Olinda, vindo do Campinense da Paraíba e que encerrou em 2018 no Alagoano CSE de Palmeiras dos Índios, aos 45, ambos na etapa final. Pela quarta rodada, jogo no dia 7 de agosto, no estádio Frei Epifânio da Abadia, na cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão, diante do JV Lideral. E o time maranhense venceu pelo placar de 3 a 0. Gols de Daniel Barros aos 17 do primeiro tempo, Valdanes aos 5 e Toninho aos 47, ambos na etapa final. Dia 15, jogo em casa, no estádio do Junco, em Sobral, diante do Flamengo do Piauí. E o time cearense venceu pelo placar de 5 a 0. Gols de Vanderlei aos 13 e aos 22 do primeiro tempo, Danilo Pitbull aos 11 e aos 44 do segundo, e Bruno Maranhão, vindo do Quixadá do Ceará, e que encerrou em 2019 no Pinheiro do Maranhão, aos 41, também na etapa final. A última rodada foi no dia 22, em São Luís, do Maranhão, no estádio Nhozinho Santos, diante do Sampaio Corrêa, e as duas equipes empataram em 2 a 2. Gols de Silvio aos 28 e Célio Codó aos 45, ambos no primeiro tempo, enquanto que para o Guarani de Sobral marcaram Danilo Pitbull aos 35 do primeiro tempo e Marco Túlio, vindo do Paranaense Rio Branco de Paranaguá, e que encerrou em 2014 no América do Rio de Janeiro, aos 42 do segundo tempo. O Guarani se classificou como primeiro do grupo 3, com 9 pontos, a mesma pontuação do também classificado Sampaio Corrêa, que ficou em segundo. O JV Lideral, terceiro com 9, e o Flamengo do Piauí, quarto com 3, foram eliminados. Os outros grupos, começando pelo 1, se classificaram o Remo do Pará, primeiro com 11 pontos, e o América de Manaus, segundo com 9. Ficaram pelo caminho o Cametá do Pará, terceiro com 8, e o Cristal do Amapá, quarto com 4. No grupo 2 avançaram os mato-grossenses Misto de Cuiabá, primeiro com 16, e Vila Aurora de Rondonópolis, segundo com 11, deixando de fora o Vilhena de Rondônia, terceiro com 6, e o Nauas do Acre, quarto com 1. No grupo 4 se classificaram o CSA de Alagoas, primeiro com 15, e o Santa Cruz de Pernambuco, segundo com 11. O Confiança de Sergipe, terceiro com 8, e o Potiguar de Mossoró, quarto com 0, foram eliminados. No grupo 5 passaram de fase o 13 da Paraíba, primeiro com 12, e o Baiano Fluminense de Feira de Santana, segundo com 10, deixando de fora o River Plate de Sergipe, terceiro com 8, e o Central de Caruaru, quarto com 4. No grupo 6 pegaram as vagas o Brasília do Distrito Federal, primeiro com 9, e o Araguaína de Tocantins, segundo com 9. Foram eliminados o Ceilândia do Distrito Federal, terceiro com 8, e o Botafogo, também do Distrito Federal, quarto com 4. No grupo 7 se classificaram o Uberaba de Minas Gerais, primeiro com 13, e o Rio Branco do Espírito Santo, segundo com 10, deixando de fora o América do Rio de Janeiro, terceiro com 10, e o Camaçari da Bahia, quarto com 1. No grupo 8 avançaram o Madureira do Rio de Janeiro, primeiro com 10, e o Mineiro Tupi de Juiz de Fora, segundo com 9. Foram eliminados o Sene de Mato Grosso do Sul, terceiro com 9, e o Botafogo de Ribeirão Preto, quarto com 4. No grupo 9 pegaram as vagas o Joinville, primeiro com 11, e o Operário de Ponta Grossa, segundo com 10. Ficando pelo caminho, o São José de Porto Alegre, terceiro com 7, e o Paulista Oeste de Itápolis, quarto com 5. Por fim, pelo grupo 10 se classificaram o Catarinense Metropolitano de Blumenau, primeiro com 11, e o Irati do Paraná, segundo com 9. Ficando de fora o Pelotas do Rio Grande do Sul, terceiro com 8, e o Marcílio Dias de Santa Catarina, quarto com 3. Na segunda fase, o Guarani de Sobral teve como adversário o Santa Cruz de Pernambuco, e o primeiro jogo se deu no dia 5 de setembro no estádio do Arruda, em Recife, e o Santa Cruz venceu pelo placar de 4 a 3. Gols de Joelson aos 33, Alisson aos 36 e aos 42, todos no primeiro tempo, e Jackson aos 5 do segundo, a favor do Santa Cruz, enquanto que a favor do Guarani de Sobral,
houve 2 gols contra do zagueiro do time pernambucano Leandro Cardoso, aos 18 e aos 24 do primeiro tempo. Mano, o cara fez 2 gols contra no mesmo jogo, com a diferença de 6 minutos de um para o outro. Se fosse hoje diriam, é aposta. E um gol de Danilo Pitbull aos 18 da etapa final. A volta aconteceu no dia 12 no estádio do Junco, em Sobral, e o time cearense confirmou a classificação para a próxima fase ao vencer o Santa Cruz por 2-0. Gols de Danilo Pitbull aos 19 do primeiro tempo e de Léo Olinda aos 33 do segundo. Nos demais confrontos, o Madureira do Rio de Janeiro eliminou o Rio Branco do Espírito Santo, o Uberaba passou pelo Tupi de Juiz de Fora em duelo de mineiros, o Araguaína de Tocantins despachou o 13 da Paraíba, o Joinville de Santa Catarina eliminou o Irati do Paraná, o Operário do Paraná passou pelo Metropolitano de Santa Catarina, o Brasília do Distrito Federal despachou o Baiano Fluminense de Feira de Santana, o Sampaio Corrêa do Maranhão eliminou o CSA de Alagoas e o América de Manaus passou pelo Misto de Mato Grosso. Na terceira fase, o Guarani de Sobral enfrentou o mesmo Sampaio Corrêa, que já havia enfrentado na fase de grupos, e o primeiro duelo aconteceu em Sobral, no estádio do Junco, no dia 26 de setembro, e o rubro-negro cearense venceu por 3-2. Gols de Vanderlei aos 7 do primeiro tempo, um gol contra do defensor Deca do time maranhense aos 6 e um gol de Johnny, vindo do paraibano Atlético de Cajazeiras e que encerrou em 2016 no Guarani de Juazeiro do Norte. Aos 30, ambos na etapa final, a favor do Guarani, enquanto que a favor do Sampaio Corrêa marcaram Thiago Miracema aos 24 do primeiro tempo e Elanardo aos 28 do segundo. A volta foi jogada no dia 2 de outubro em São Luís, no estádio Miozinho Santos, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Célio Codó aos 6 do primeiro tempo, a favor do Sampaio Corrêa, e de Danilo Pitbull aos 38, também na primeira etapa, a favor do Guarani de Sobral, que com esse resultado se garantiu na próxima fase. Nos outros jogos, o Madureira do Rio de Janeiro eliminou o Uberaba de Minas Gerais, o Araguaína de Tocantins passou pelo Brasília do Distrito Federal, o Joinville de Santa Catarina despachou o Operário do Paraná e o Vila Aurora de Mato Grosso eliminou o América de Manaus. Olha que regulamento sem noção. Dos 5 times eliminados, entre aspas, e bota aí uma aspa do tamanho de um parêntese, os 3 de melhor campanha avançavam na competição, se juntando aos 5 que já tinham se classificado de maneira normal. E quem embarcou nesse rabo de foguete foram o América de Manaus, o Joinville e o Uberaba. Perdeu, mas ganhou. Nas quartas de finais, o Guarani de Sobral teve pela frente o Vila Aurora de Mato Grosso, e o primeiro jogo aconteceu no estádio Engenheiro Lutero Lopes, na cidade de Rondonópolis, no dia 10 de outubro, e mesmo jogando fora de casa, o Guarani de Sobral venceu pelo placar de 2-0. Um gol contra do jogador Odil do time mato-grossense aos 25 do primeiro tempo e um gol de Vanderlei aos 13 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 17, no estádio do Junco, em Sobral, e o Guarani confirmou a classificação ao vencer o Vila Aurora de Rondonópolis por 2-1. Gols de Danilo Pitbull aos 23 e Johnny aos 27, ambos no segundo tempo, enquanto que a favor do time mato-grossense marcou Dinei aos 39, ainda na primeira etapa. Com a vaga nas semifinais, o Guarani de Sobral confirmou o acesso para a Série C de 2011, ao lado do Madureira do Rio de Janeiro, que eliminou o Operário do Paraná, do Araguaína de Tocantins, que passou pelo Uberaba de Minas Gerais, e do América de Manaus, que eliminou Joinville. Esse jogo deu a maior treta. Já conto. Nas semifinais, o Guarani de Sobral teria pela frente o Araguaína de Tocantins, e o primeiro jogo se deu no dia 23 de outubro, no estádio Leôncio de Souza Miranda, o Mirandão, em Araguaína, Tocantins, e as duas equipes ficaram empatadas em 2-2, gols de Fernando aos 8 e um gol contra do defensor Júnior Alves, do time sobralense, aos 16, ambos no segundo tempo, a favor do Araguaína, enquanto que a favor do Guarani de Sobral marcaram Bismarck aos 10 e Johnny aos 20, ambos na etapa final. A volta se deu no dia 30, no estádio do Junco, em Sobral, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu o rubro-negro cearense nas finais, devido à maior quantidade de gols marcados como visitante. Na outra semifinal, o América de Manaus eliminou o Madureira do Rio de Janeiro. O primeiro jogo das finais, entre Guarani de Sobral e América de Manaus, aconteceu no dia 7 de novembro, no estádio Colosso do Tapajós, na cidade de Santarém, no estado do Pará, pois nenhum estádio do Amazonas tinha condições ou capacidade de público exigida para esta fase, e as duas equipes empataram em 1-1, gols de Edinho Canutama aos 12 do primeiro tempo, a favor do América de Manaus, e de Vanderlei aos 10, também na etapa inicial, a favor do Guarani de Sobral. A volta se deu no dia 14, no estádio do Junco, em Sobral,
e o time rubro-negro cearense venceu pelo placar de 4-1. Gols de Danilo Pitbull aos 22, Júnior Alves aos 31, ambos no primeiro tempo, Vanderlei aos 10 e Johnny aos 17, ambos na etapa final, a favor do Guarani de Sobral, enquanto que Clailson, aos 4 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do time amazonense, e com este resultado o Guarani de Sobral conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D de 2010. Apesar do vice-campeonato e do acesso garantido para a Série C de 2011, o América de Manaus foi punido pela escalação de jogador irregular na partida das quartas de finais contra o Joinville, o jogo que eu disse que deu treta. Com isso, o time do Joinville de Santa Catarina foi quem herdou a vaga para a Série C de 2011 e não o América de Manaus. Isso gerou um problema tão grande para o time amazonense que em 2012 o clube pediu licenciamento do Campeonato Amazonense devido à enorme quantidade de dívidas acumuladas e desde então se mantém afastado do futebol e sem perspectiva de retorno. O time do Guarani de Sobral, o campeão era Vantuir no gol, Thiago Granja, Júnior Alves, Tobias e Zada na defesa, Ricardo Baiano, Carlão, Alberto e Bismarck no meio campo, Vanderlei e Danilo Pitbull no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo do botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo, tchau!